Boa noite a todos. Hoje é dia 25/8, é a última quarta do mês de agosto, e nós estamos aqui novamente com o nosso Cine Caápice, dessa vez um pouquinho diferente do que normalmente fazemos, né? Que sempre nós disponibilizamos o filme para ser assistido e depois debatido. Mas como esse filme nós tivemos uma grande dificuldade de encontrá-lo e continuamos procurando, e vamos tentar botá-lo lá no site assim que conseguirmos tê-lo. Família Savage, né? Porque é a família selvagem, quer dizer, Savage é selvagem. E que, na verdade, a Ana Cristina, então, vai trazer um pouco do trabalho dela, que foi, né, colocado nesse livro Etapas da Família, e que é Quando a Tela nos Espelha, que é um livro da Apres, que tem algumas de nós também participando de alguns capítulos. Esse trabalho eu acho que é bem interessante, porque é uma coisa que é difícil a gente encontrar dentro dos trabalhos terapêuticos. É o trabalho sobre os irmãos, sobre a fratria, sobre a fraternidade. Então, eu acho que foi muito bom esse. Eu acho que é por isso que o filme é tão difícil de achar, porque é tão difícil falar sobre irmão, né? Mas eu acho que a Ana Cristina vai trazer um pouco para nós do que ela refletiu, e nós vamos trazer também um pouco da nossa percepção sobre não só a fala dela, mas sobre também as reflexões que a gente já tem em termos dessas questões. Então, com vocês, Ana Cristina Barros Frois, que é nossa professora colaboradora lá no CAAPSE, supervisora também, e ela vai se apresentar com mais detalhes sobre o grande currículo que ela tem. Tá bom? Com você a palavra, Ana. Eu estou aqui mexendo aqui, porque eles não estão me vendo, mas eu estou mexendo aqui, que eu fiz uma coisa que eu não botei o título do capítulo aqui no slidezinho. E só para a gente lembrar que o meu outro livro da família... Como é que é o nome do outro? Cinema Sueli da nossa, da Marfisa? O outro foi... Cinema em Foco. Cinema em Foco. Não, Família em Foco, Quando a Tela nos Espelha. Aí eu falei também sobre a questão da meia-idade, da cuidado, né, dos pais já mais idosos. Nesse também, né, mas é já com foco na fratria. E é porque a gente fala, interessante, porque eu tenho uma irmandade muito forte. Nós somos 3 irmãs, com diferença de 1 ano e pouco, mais ou menos, cada uma com uma irmandade muito forte. E, assim, e a gente conversando também, quando eu elegi esse filme, que é um filme muito forte, que me chamou a atenção, é que como a gente pensa, como a Sueli já falou, como essa fratria, a gente, como terapeuta de família, como a gente vem trabalhando essa fratria. E a fratria é interessante, que tem que trabalhar desde cedo, né? O nascimento do irmão, como é que a gente vem trabalhando isso no nosso consultório. E aí também, na minha caminhada pessoal, Sueli é minha terapeuta de família, e eu lembro, né, Su, que a gente... Um trabalho meu era chamar Minhas Irmãs. E a gente criou um lema, um por todos, todos por um, que é o lema dos mosqueteiros, lembra? Lembro. E achei interessante, e eu pensei, mas isso nem sempre vai acontecer. Então, por exemplo, nesse exemplo, desse filme, nós não temos isso. A gente vai construir. Ou seja, então a fratria, estou falando da fratria agora biológica, porque a gente tem a fratria social. A gente tem os irmãos que a gente elege, a gente tem a família que a gente elege. Mas aqui eu estou falando daquela família que, quando nossos pais estão mais velhos, como é que a gente vai lidar com essa herança que vem para a gente da inversão de papéis e mais coisas que vêm com isso, tá? Então, vamos começar aqui. Vou, então, estar fazendo um share sound também, que eu peguei uns trechinhos de lá. Estão vendo?
Está começando a entrar agora. Foi? Foi. Foi? Foi. Tá. Então, o nome do capítulo é Todos por Um e Um por Todos. Então, pensei assim, aqui são dois irmãos, né? Esse filme é um filme que não encontramos, ele é de 2007, foi indicado ao Oscar em 2008, inclusive com esses dois atores maravilhosos, e que tinha uma coisa bem... A história é muito interessante. Então, assim, ele é um filme que foi pela direção da Tamara Jenkins, enfim, com a Laura Linney, que é uma super atriz, com o Philip Seymour Hoffman, que morreu, né, de overdose, e o Philip Bosco, que é o pai. Então, aqui a Laura é a filha, o Philip é o filho, e o Philip Bosco, né, é o pai. O Andy, então, a Laura e o John são os irmãos que sempre buscaram escapar do jeito dominador desse pai, sendo que agora lidam apenas com suas próprias vidas. Eles são irmãos que eles se separaram por muito tempo. Né? Cada um morava em Buffalo, o John, e ela morava em Nova York. Os dois muito ligados a cinema, a dramaturgia. Bom, ela então trabalha e passa os seus dias buscando doações, namorando um vizinho, casado e roubando material de escritório. O John trabalha como professor universitário em Buffalo. Ele trabalha, então, tem alguns livros e tudo, e ele trabalha ele é doutor em filosofia e trabalha também com a parte de teatro. Aos poucos, então, eles começam... Até o filme, na verdade, é quando recebe um telefonema, que já aparece aqui, acho que não aparece, quando a Wendy recebe um telefonema e fala assim, sua mãe, seu pai agora é problema de vocês, porque a minha mãe faleceu, que era a esposa do pai deles, esposa, namorado, que for, moravam em Sunset City, que era uma cidade que fica no Arizona, mais de sol, uma colônia, um condomínio assim, bem legal, que eram de casinhas com pessoas até mais idosas. E aí, quando ela vai a óbito, a filha liga e fala assim, olha só, agora é de vocês, o presente está dado. E eles já estavam mais de 20 anos sem falar com esse pai. A mãe, inclusive, nesse filme, que é interessante, ela não aparece. A história é um filme que não aparece com as histórias de infância, cenas, nada disso. É a partir daquele momento. Então, a gente não tem cenas de mãe, lembrança, não se fala dessa mãe, que sabe que, não, claro, não estava com esse pai, e nem como foi essa relação com a mãe. Então, fica a relação com o pai muito afastada e há mais de 20 anos não falava. Tá? Ixi, não está andando, peraí. Está andando aí? Não, né? Para mim não está. Ana Cristina, quando é assim, você fecha e abre de novo. Tira e abre de novo. Eu já sei. Deu uma congelada aqui. Que às vezes acontece isso. Deixa eu ver se eu saio. Então tem que ser stop share. Peraí. Vou de novo. Agora eu até sei o que eu vou fazer. Ô, Helena! Eu vou passar. Ué, pior que engraçado é que está em outra aqui. Helena chegou, que bom. Eu vou para cá. Você vai no share screen novamente, começa tudo de novo. Eu estou indo de novo. Eu vou fazer uma outra coisa aqui. Estão vendo? Tá. Eu vou fazer assim, vou ver se assim anda. Foi? Foi. Não. Agora não? sim. Foi, né? Agora passou. Esse aqui eu já fiz o sinopse. Essa então, você já agora falou eu vou do passar. sinopse, agora segue. Vamos ver se a gente consegue agora entrar um pouquinho no filme, como eu gostaria de estar entrando com vocês, para ver, tá? Vamos ver se aqui a gente passa lá. Tudo bem aí? Não está aparecendo o filme, não. Não? This is a crisis. Não. I don't think it actually qualifies as a crisis. It's an alarm. Ninguém está vendo o filme? Não. Não. People in yellow. Okay. Não. So Só a you should música. Só a be voz. aware and be cautious. When it hits red, then we're in trouble. Vê se você vai no YouTube direto, não sei se você consegue, e aí pega o filme direto lá no YouTube, às vezes é mais fácil. Colocar ele dentro do PowerPoint é mais complicado. Pior que agora ele sumiu aqui, eu não estou nem achando mais. No YouTube? É. Vai no YouTube, procura, bota, vê se você encontra aí, você abre
a tela no YouTube. Não estão vendo nada aí? Não, você agora fechou tudo, querido. Só a voz, só a voz. É a voz que aparecia da pessoa lá Achei falando. estranho, né? Então, vou ter que ir lá no YouTube, Sueli? Eu acho que é melhor você... Eu já estava no YouTube, por isso que eu fui direto. Sim, mas acontece que Deixa quando agora, você eu já sei que estava eu vou com fazer. PowerPoint, Já entendi. não bota o PowerPoint, bota ele. Tá. Então, vou direto nele. E eu fiz esses treinozinhos achando que ia dar tudo certo. Ah, mas isso, minha filha, é igual Não flash. tem jeito. A gente acha que vai dar tudo certo, aí tropeça, quebra o salto. Não é? Tem sempre umas coisas assim. Mas agora eu não sei como é que eu vou chegar lá no YouTube. Deixa eu ver aqui se eu estou aqui. Aqui, vamos ver se agora vocês vêm ver. Tá. Sei. Agora volta para trás ele para It's actually pretty começar. comfortable. Agora sim. Dad is losing his Ok, mind. ok. There's something. I got a phone call. There's something wrong with him. This is a crisis. I don't think this actually qualifies as a crisis. It's an alarm. You mean it's like we're in orange? Exactly, but we're in yellow, okay? So we should just be aware and be cautious. When it hits red, then we're in trouble. There's a moment in everyone's life I gained some weight. I didn't say anything. when childhood ends and adulthood begins. For John and Wendy Savage, that moment is now. Hi, Dad. Hi, Dad. Do something! You're the doctor? He's not that kind of doctor, Dad. I said my boy was a doctor. Doctor philosophy teaches theater. Like Broadway? No, like theater of social unrest. Looks like the Unabomber lives here. The couch is actually pretty comfortable. Great. Where is it? A place with an opening that can take him right away. What kind of place? In this country, they call them nursing homes. You still there? I got us an interview. It's called Green Hill Manor. Sounds like an insane asylum. You're an idiot. Can we just play the game? It's not funny. We'll need to know your father's burial or cremation plans. What kind of question is that? Something they want for their records. Who? The people who run the place. What the hell kind of hotel is it? Fox Searchlight Pictures presents Maybe Dad didn't abandon us. Maybe he just forgot who we were. a serious comedy about what happens when everyone in the family What do you think? What's it do? Nothing. finally starts acting their age. Doing the right thing, man. Taking better care of the old man than you ever did of us. Yeah. When you're dealing with dementia, you have to bring things in to stimulate their memory. Excuse me? We haven't served the refreshments yet. Tem uma frase, que agora eu vou fazer o meu slide, mas tem uma frase emblemática dele que é o seguinte: nós estamos cuidando dele melhor. Ih, peraí, que eu tenho que fechar lá. Fecha lá para entrar no PowerPoint. Que esse é um ponto interessante, que ele fala assim: nós estamos, não tem muita dúvida não, Wendy, nós estamos cuidando melhor do que ele jamais cuidaria de nós. Isso fica uma frase forte, né? Então, assim, para tirar um pouco da culpa e da condição de que nós estamos fazendo aqui o melhor. E eles começam a construir, então, alguma coisa bem diferente que é interessante. Aí deixa eu voltar para o meu slidezinho, ver se vocês estão vendo ele aí? Sim. Mas esse não é aquele que eu quero, não. Não, agora você pode passar ali. É porque eu quero fazer de outro jeito. Esse aqui que anda. Ó. Esse aqui, eu quero abrir esse, porque esse aqui anda melhor. Ó. Ainda, então, eu botei o seguinte. Então, tem o trailer, ainda com a companhia da esposa. Vou ver se eu consigo. Vou ter que voltar lá, Sueli, de novo, para ver mais. Sim, não, acho que sim, querida. Não tá indo direto, né? Parece que não.
Eu vou falar, Tenta. então eu Quem vou sabe? tentar, mas eu vou narrar, você vai ter que sair de novo, porque eu fiz uma separação. Mas não está indo Não, nada, meu. tá? Dela. Estão vendo? Não, só a voz. Estou comendo. Vá resolver Não seu adianta. problema no banheiro, Sr. Savage. Vou ter que ir lá de novo. Então, deixa eu fazer o seguinte. Estão vendo o slide? Não, sim, o slide sim, mas Tá. Então, só. assim, vou contar. Quando eles estavam, então, nessa cidadezinha em Sunset, a mãe, essa senhora que era mãe, não, que era namorada do Philip, ela, então, tem Alzheimer, já no estado avançado, e tem o enfermeiro que cuida dela, fala, olha, eu não estou pago para cuidar de você, e ele faz, assim, tem uma super revolta, e ele acaba que ele vai ao banheiro, faz cocô e joga cocô na parede inteira, com raiva do cuidador da mãe. Aí, logo depois, então, essa senhora vai a óbito e fala assim, agora não é mais problema meu, vocês venham buscar o pai de vocês. Nesse momento, então, que a gente começa, o filme, então, começa a ter um desenrolar desse encontro, né, desses dois, porque era um encontro que era muito difícil de acontecer. Então, 20 anos sem conversar com o pai, eles não tinham essa proximidade, era uma coisa muito fria, porque nem foi isso que eles aprenderam, né? E o pai com problemas muito graves, já psicológicos, já com uma demência em caminho, e esse afastamento. Como eu falei aqui, não há cenas de infância, nem aparece a figura materna. Apesar do ressentimento, né, eles vão tentando se adaptar à nova situação. Então, e cada um na sua dificuldade. Como eu falei antes, a Wendy tem um namorado, que é um vizinho, que é casado. É uma relação que ela fica nessa relação e também não desfaz da relação, mas também não vai à frente, fica sempre nesse lugar e fica paralisado. E ele, o John, um professor e tudo, mas sempre com a vida bagunçada, namorava uma polonesa, nunca assumiu esse relacionamento, até, enfim, a polonesa não pôde mais ficar nos Estados Unidos e foi embora porque ele não assumiu o relacionamento, então ela não pôde ter o green card. Então, ele foi rompendo. Então, as vidas dos dois, apesar de longe, tem uma coisa do paralelo, né? desse deixar para lá, desse paralisar, uma vida que parece meio que anestesiada. E as cenas mostram muito isso, né? E os dois estão ligados à dramaturgia. Ela escreve peças, aquelas peças que a gente chama off-Broadway, né? Nos teatros mais de ação social. Ele também tem esse vertente, mas eles não conseguem sair do lugar. Tem uma cena que eu pensei no abandono, eu botei cena do avião, que é uma cena de muita indignidade, muito própria da idade, né? Que traz vergonha, traz culpa, e que como é que é assumir a paternidade do pai nessa hora, né? Eu botei essa paternidade do pai. E que pai é esse que a gente foi buscar? Já um pai que eu não conhecia, que eu já não conhecia, agora mais ainda, já cheio de dificuldade. E tem uma cena no avião muito emblemática, que não sei se alguém aqui viu o filme, ele levanta para o banheiro no toalete no avião sem muito que avisar, porque ele está nesse lugar de rompante, assim, o pai, e ele está com ela, com a Wendy. E ele levanta, e quando ele levanta e ela vai atrás dele, ele olha assim para trás, e aí ele urina na calça e a calça cai. Então, uma cena no avião, no corredor do avião, e ela fica olhando assim, é uma hora que ela vem com vergonha, culpa, mas ela começa a falar assim, nossa, começa, então, parece assim, a empatia começa um pouco aqui, aí também, sabe? Não é esse estranho, mas é um estranho que precisa de cuidado, é um estranho que está necessitado. Então, eu penso que passa um pouco, eu vou até falar um pouco isso, da apatia, um pouco para uma empatia. Fazendo mais do que ele faria por nós, é uma cena, como eu falei aqui, é uma frase emblemática, porque isso acontece mesmo nas famílias que a gente atende, vocês também devem ter atendido, onde que vem para nós os pais que a gente não conheceu, os pais que nos maltratou, os pais que nos ofendeu e que a gente, no final da vida, o que faz com eles, né? No paciente oncológico também, às vezes, no fim de vida, e aí quem vai cuidar desse paciente, desse familiar que já não tem mais tratamento? Então, é uma questão já que vem da fratria, tanto a questão da cooperação como da rivalidade. Então, como essa construção da irmandade acontece com pais que estão desengajados, pais desinteressados também. A desidealização dos pais, que aí eu vou trazer Iraci Galeazzi, né, que é a junguiana, né, Sueli? Uhum. Ela tem uma coisa que ela fala muito legal, que é a desidealização dos pais, porque isso é um processo de construção até de diferenciação.
Eu começar a tirar meu pai de herói, minha mãe de heroína, e começar a colocar no humano, porque quando a idade vem, avança, é assim que acontece. A gente começa a tirar aquela idealização daqueles pais heróicos, fortes, mas para aqueles que precisam de né, apoio. E como a geração sanduíche, que é a geração da minha idade, que ainda está construindo uma vida, com os filhos ainda em casa, muitas vezes, e já tendo que cuidar dos pais envelhecidos. Então, essa geração fica espremida nisso, com cansaço, com ter que produzir, com ter que trabalhar. Aí ela se fala, então, nesses pais, nesse caso desse filme que eu vou trazer, não há idealização desses pais, não há nem idealização para desidealizar. É como se fosse uma coisa nova. Eu recebi aquela ligação assim, olha só, toma aqui um embrulho que é seu, que é meu pai biológico, mas que não tem a linha, não tem a ligação, que a gente sabe que é uma construção. Então, é diferente de famílias que a gente pega, que tem uma construção, mesmo que seja, mas de uma convivência, mesmo disfuncional, né? Até para a gente idealizar, desidealizar, não ficar aquela, se fosse assim, minha mãe, se fosse assim, mas eles nem isso tinham, me parecia. Então, a mão dupla de desidealizar tanto os pais, desidealizarem os filhos, como os filhos desidealizarem os pais, tirarem desse lugar de ideal. E também aponta o filme da imaturidade também desses filhos, desses irmãos, né? Desse lugar que fica paralisado em algum canto, onde o cuidado e o autocuidado também não há, porque eles não se cuidam. Eles não têm muita questão. Eu acho assim, para a gente conversar sobre isso, né? Como é que eu vou construir alguma coisa sem perspectiva, sem referência do cuidado? A gente sabe de filhos que foram, né, abandonados, que foram rejeitados, como é difícil cuidar, como é se valorizar. Porque quem foi que fez isso? Em que momento? Como foi construído isso? Não que é para todos, mas é para a gente colocar. Quando, então, aqui apareceu no trailer, quando eles vão visitar o pai na casa de repouso, que eles chamam, né? Eles têm que mudar porque eles não têm dinheiro. Eles tiveram que iam botar numa casa muito legal, quando chegaram lá é impossível para eles. Então tiveram que colocar numa casa de repouso, que eles chamam, que depois que o John fala asilo e a Wendy fica brava, até onde fala casa de repouso, como se isso não fosse alguma coisa possível. Tanto financeira, mas, por outro lado, eles não tinham condição de cuidar. Então, foi mais uma coisa para que a fratria ter que construir como vamos fazer ela muito penalizada, já muito com pena desse pai, e ele já mais duro em relação à frase que ele fala, a gente cuida melhor dele do que ele cuidou de nós a vida toda. Mas ele também começa a construir uma sensibilidade maior com ele também, quando vê a vulnerabilidade. O que eu estou dizendo aqui? A vulnerabilidade de um ser humano, para nós, pessoas, e não só psicólogos, é uma coisa que vai realmente trazendo a gente para um lugar diferente de afeto. Não olhar para essas pessoas do que elas tiveram de história, porque foram histórias que tiveram muita complexidade, dificuldade. Eu fiquei pensando, por exemplo, de trabalhar com uma pessoa que está em fim de vida ou que está doente, que vem chegando muito doente para a gente, que a gente até recebe com histórias muito difíceis, mas aquela pessoa fez muita coisa que não foi bacana para a vida dela, na história dela, mas ela agora está vulnerável. E aí? Eu pensei agora em grupos de homens agressores, mulheres agredidas, ou outros grupos que a gente consegue ver assim, pessoas que foram destrutivas para elas e para outros. E como é que é quando chegam para a gente tão vulneráveis? Como é que essa construção também dessa possibilidade da empatia, até fraternal, vamos tirar da irmandade biológica, para nós, pessoas, nós profissionais. Como é que a gente vai ver dignidade naquilo que a gente às vezes não vê dignidade? Então, eu estou pensando aqui na hora interna, na hora da possibilidade da morte, da doença avançando, e como, então, é importante a construção da intimidade nas relações pais e filhos, mas como isso pode acontecer até em momentos onde é fim, porque esse pai morre. Eles aí vão andar com as suas vidas e no final de ver que ela vai fazer uma peça teatral com a história que ela viveu e que ele vai assistir, o irmão, e ele chora. Porque ele se vê lá numa cena. Até tem uma cena que eu espero que ele consiga passar aqui, não sei, que é uma cena que o pai batendo no rosto dele na cozinha, criança, e ele começa a chorar. Ou seja, então ele lembra também, foi uma peça que trouxe um pouco da história, que é como se fosse uma reparação dessa história que eles não tiveram e que tiveram, né, de um lado,
sem esse apoio, sem esse carinho. Então, eu penso que da apatia, eles começam a construir empatia a partir desse momento que eles lidam com a morte, com o fim, com a vulnerabilidade daquele que era considerado talvez uma pessoa fria, que não cuida, mas como a gente tem a possibilidade de mudar. Esse, então, seria o fim do filme, quando eles estão então, se encontrando lá em Nova York. Ele vai visitar a irmã e ele vai ver a peça, e é bem interessante. Vou ver se eu consigo depois colocar aqui, para eu também não andar muito e a gente poder conversar. O Philip Seymour morreu, né? E ele morreu aos 46 anos. Né? Ele ganhou um Oscar pelo filme Capote, de 2005. Ele morreu em 2014, em Nova York, deixou uma viúva por overdose de drogas. Já tinha sido internado, e a esposa dele, ela é ligada a teatro, ela tem teatro e tudo. Então, assim, a cena desse lugar da apatia, esse lugar de algum sofrimento, até mesmo da arte, também tem um pouquinho, achei, que da história do Philip do Seymour, que uma pena, uma perda enorme no sentido da arte para a vida. Né? Aí eu vou trazer algumas reflexões, eu mesmo, assim, a gente está vendo um filme direito bacana, porque é uma coisa que talvez legal pensar. Como é que é a importância da fratria na história familiar? Qual é a nossa história com a nossa fratria? Nessa história que a gente constrói, ou não sei se constrói ou não constrói, enfim, mas que tem irmandade, como é que é isso na hora de cuidar dos pais? Quem vai cuidar? Como poderia ficar isso? Como fica isso? Acho que a gente pode começar das experiências profissionais e pessoais. E aí, como trabalhamos com a fratria na terapia familiar, quem acha que é um espaço que a gente pode ampliar, até mesmo em artigos, em escritos da experiência. Qual o olhar que a gente tem para a fratria? Qual é o olhar que a gente vê para aquela criança, que a gente vê um adolescente que já está num estado de vulnerabilidade, e não é só vulnerabilidade porque ele está tendo comportamentos disfuncionais, mas até mesmo pela alta potência. Ver se eu consigo me fazer entender melhor. Aquele irmão, ou aquele nosso irmão, ou filho, que tem mais condição de se cuidar, de que ele mostra que ele tem mais resiliência, mais capacidade, de modo geral, é o filho que fica mais à parte. Isso não sei se na experiência de vocês, mas para a gente pensar. Aquele filho que parece um pouco mais, ou tem comportamentos mais difíceis, funcionais, como é que é isso? Como é que ele fica, então? Como é que fica a vulnerabilidade nele, nesses filhos, quando nós, pais, colocamos isso? Quando nós fazemos distinção. Quem é o vulnerável que vai ter mais minha atenção? Quem é o menos vulnerável que vai poder ficar por conta própria ou ficar, pelo menos, aqui no plano, né, diferente, já que ele tem mais possibilidade? E aí, até que ponto a gente está falando, então, com a fratria, com os filhos e a irmandade? Acho que é isso que eu queria trazer. E gratidão por estar aqui. Isso aqui agora é um monte de contato que eu já tenho. Estou agora com uma page, enfim. E a gente poder depois trocar. Vou parar de fazer a divisão e a gente pode começar. Muito bom, né, Cristina? Muito rico. Sem filme ficou mais complicado. Mas eu acho que as questões que vêm do filme, elas são uma coisa maravilhosa, que eu gosto muito, é de filmes que têm a vida cotidiana. Que não são filmes de ficção, nem que tenham histórias tão mirabolantes. Então, acho que é legal, porque é uma história que, com certeza, que a gente viveu ou vive, ou tem na nossa experiência profissional e pessoal. Então, como a Ana, vamos lá, Ana quer falar. Ana está falando, Ana Zag. É interessante nessa história dos irmãos, né, com os pais, que em terapia de família a gente chama assim, missão familiar ou bode expiatório, né? Aquele que vai ter que cuidar dos pais, que sobra para ele quando viu, não sei porquê, ninguém sabe explicar, mas aquele momento. E é um momento muito difícil para a pessoa que cuida, né? Aquele que fica nesse lugar, mas eu acho que é uma coisa que vem da história, desde que nasce dentro da família até chegar nos dias atuais da necessidade dos pais, né? Quando precisam disso. Estou abrindo isso para a gente discutir aqui na roda, né? É verdade. Como é que é difícil.
Eu Não é até difícil, né? Até nas terapias familiares nossas, atendimentos do CAPS, outros assim, hoje acabei de fazer isso. Hoje teve um atendimento que eu falei assim, nossa, vamos agradecer seus pais por você não ter sido a filha coitadinha ou a filha que ficou, porque ela conseguiu com isso romper muitas barreiras. Até porque ela tinha uma missão, cuidar do irmão. O lema dela é, não confie em homens, né? E você precisa cuidar de todo mundo, inclusive dela, porque é uma mãe que tem um transtorno bipolar. Então, como a gente pensa assim, no sentido de que, olha quanta coisa, então, a gente já vem com as histórias da construção dessa irmandade. Quantas vezes a gente pode colocar um filho como não filho, né? Um pai nosso ou uma mãe nossa. Isso. Essa inversão, pegando aquilo, né? que a Ana falou, né, que Bowen traz da questão da baixa diferenciação dentro da família, que tem sempre um que tem uma diferenciação menos ampliada do que outros. Porque, na verdade, a missão a gente tem, mas dependendo da nossa diferenciação, essa missão vai poder ser realizada de uma forma mais inteligente, vamos pensar assim, ou mais tosca, né? Que vocês estão falando, eu estou vendo aqui minha história familiar, né? Sim. Que eu e uma irmã, que de repente a minha irmã fica com a minha tia madrinha, que ficou sozinha, meus pais ainda bem, e ela leva a minha tia madrinha para ficar morando com ela, porque com 80 e poucos anos, sozinha, a irmã morrera. Bom, não tem jeito. A gente, assustada, eu e ela ligávamos de manhã cedo, porque o medo nosso era a nossa tia cair, levar um tombo e ficar lá no chão, ninguém saber. Quando ela e Emerson trouxeram, né, que foi um trabalho assim, dos dois, ele foi um grande parceiro, né? Ele é um grande parceiro da minha mãe, foi um grande parceiro da nossa família nesse sentido. Eu continuava cuidando aqui da minha casa, etc. e tal, e meus pais tocando a vida. E sempre que eles tinham algum probleminha, e ela perguntava, vocês não querem, por exemplo, iam para o hospital, vocês não querem, quando sair do hospital, ficar um pouquinho lá em casa, depois vocês vão para casa de vocês? Não, vamos direto para a nossa casa. Aí teve uma última vez que nós não perguntamos nada. E dessa vez eles queriam vir aqui para a casa de qualquer uma de nós, mas nós não perguntamos, porque aquilo já era tão falado e não era atendido. E eu me lembro que eu dando aula com Ana no dia seguinte, que eu fiquei lá na casa deles, dormi tarde, a beça, porque o papai veio do hospital meio perturbadinho, tinha tido um grande AVC frontal. A minha irmã telefona, e a minha irmã já é dramática, né? Para ela, todo mundo vai para a pousada. Aí ela ligou, Cécia, olha só, papai vai ter que ir para a pousada. Eu já falei com o Eric, é o filho dela que mora fora do Brasil. Ele diz que paga, que ajuda a pagar, não sei o que. Falei, peraí, Sandra, o que está acontecendo? Várias coisas estavam acontecendo. Apesar de eu ter dormido lá com eles, eu fui dormir quase às 3 horas da manhã, e eles estavam dormindo, quietos. Mas, assim, de 5h30 em diante, ele fez uma confusão danada. Ele foi ao banheiro não sei quantas vezes, e botou roupa de mamãe nele, estava um short pendurado atrás da porta. Quer dizer, eu acho que ele sujou a bermuda do pijama. E nesse frigir dos ovos, meu cunhado, minha irmã, tinham ido lá para dar banho nele. Descobre, obra de português, desculpem, mas foi o senhor que fez isso. Só tinha ralo dentro do chuveiro, no banheiro do lado de fora não tinha ralo. Então, quando deu banho nele, sentado na cadeira higiênica, no vaso sanitário, o banheiro ficou todo alagado e meu cunhado teve que torcer. Aí eu falei, Sandra, olha só, eles vão lá para casa. Meus filhos todos já tinham saído daqui. Quer dizer, eu acho que eu e ela equalizamos muito bem isso. Eu tenho uma prima, a Cláudia, que vocês conhecem, que é filha única.
E, embora nós todos tivéssemos ajudado a ela, mas não tinha jeito, ela que tinha que ficar com os pais. Sim. Tinha Sim. quem ficasse. Hoje, meu tio mora com ela. Né? A mãezinha dela faleceu e ele hoje mora com ela. Então, eu acho que, assim, quando você diz, né, um por todos, todos por um, eu acho que, assim, o lema da minha família sempre foi esse. Nós vamos juntos e juntos vamos resolver o parangolé, né? Seja de que jeito for, não vai ficar depositado sobre um só aquela questão. Eu trago todos por um, que é uma interrogação, é um por todos. É porque se a gente pensar na questão da paternidade e maternidade, é como se fosse um por todos. Vamos dizer assim, né? Então, nós, pais, podemos tudo, né, para esses filhos. Quando assim, e agora? São todos por um verte um pouco isso, exatamente. Porque vai ser agora são os filhos. Ou seja, essa questão da irmandade, nessa fase da vida, onde os pais já estão necessitando de apoio, e a gente tem ou não apoio, pode ser uma irmandade grande ou não, mas a gente vai ver nesse momento, Sueli, as crises acontecerem sim. As crises que já vinham anteriormente, né? Então, aquele momento onde que tem aquela filha, ou aquele que geralmente são filhas cuidadoras, ainda é assim, as mulheres, porque os homens podem falar, como lá no Parente de Serpente, se ela entrar aqui, eles entrarem aqui, saio eu, a mulher falou. Aí eu não posso, então, mamãe não pode ir lá para casa nem papai, porque senão minha esposa vai embora. Então, assim, é uma coisa. Em outros momentos, é justamente também essa nora, e também funciona bem como mulher assim, às vezes mais do que o próprio filho. Então, essas construções que eu trago assim, como essa construção ela pode ser feita ao longo da vida. Exatamente. Quando esses filhos, porque, de modo geral, a cooperação, a competição e a rivalidade estão juntos. Ou seja, a gente tem a cooperação dos irmãos, que são nossos pares, né, no sentido da cruz, mas, por outro lado, tem a rivalidade, porque todo mundo queria ter um pai e mãe só para si. Aí os filhos únicos falam assim, mas também é bom ter alguém para a gente poder contar. Mas aí você tem a família social, pode contar, enfim, outras coisas. Nem sempre a família biológica é aquela que vai estar junto. É a melhor solução, mas né? Precisa. Mas talvez essa história aqui, assim, então, como essa construção de que eu sou o preferido, quem é o preferido, quem não é, que é uma história que até hoje ainda existe, né? Pois é, Ana Cristina, mas tem uma fala de um terapeuta de família, se eu não me engano, acho que é o Andolfo, que ele diz que isso é uma questão criada pelos pais, não é pelos filhos, pelos irmãos, porque tem uma coisa que é interessante, quando pais morrem, a irmandade se junta quando pequenos perdem pais. Por exemplo, essas histórias assim, que antigamente tinha uma história, e a Andara deve lembrar, que eram 12 crianças que os pais morreram, aí ele tinha, o mais velho cuidava de todos eles eram super agarradinhos, mas aí ele foi entregando um para cada família, e ele, coitado, passa o Natal na rua, vendo as crianças passando Natal na casa dos abrigados, né? Cada um numa casa. Então, parece que quando não existe esse casal parental e que faz uma diferença, porque quando é um casal parental que acolhe cada filho na sua diferença e é afetivo com cada filho, parece que essa disputa não fica tão acirrada. Sim. Mas, né? Mas quando é um casal que faz a marcação, eu acho que tem uma outra coisa, gente, aquele casal que os filhos não podem formar o grupo. Os filhos têm que se remeter a um deles para ser um intermediário. Aí esses filhos geralmente ficam afastados, que eu acho que é o caso desse filme. Esse filme é muito, muito interessante, porque fica assim, um pouco talvez longe até da realidade, talvez de alguns de nós terapeutas, né? Que eu penso que é falta de referência. A fratria, então, pode ser a possível salvação, no sentido, né, da parceria. E não é, porque a não referência... Porque ali não tem história, ali não tem passado. A não referência faz com que você fique nesse lugar, nessa apatia. Aí eu vou ficar então, com um homem casado, ficando com a migalha de atenção. Porque eu vou ficar ali com aquela era uma mulher que forma apareceu deles não crescerem lugar. Também, né, não Ana crescerem, porque para onde vai? Né? Para onde vai nascer uma árvore? Você não tem sol, você precisa do sol, precisa de uma referência. Senão o galho vai ficar ali, vai ficar como se... seco. Fechado, não. Seco não é. Eu vou falar...
Não é a palavra perdida. Atrofiado. Atrofiado, é esse mesmo, vai atrofiar. É isso Memória aí, vai coletiva. paralisar. Se eu colocar uma planta num vasinho pequeno, vai crescer de um jeito. Se botar numa hora, vai crescer de outro. Ou seja, essa alimentação é importante. E é isso, Eli. Me traz uma questão agora aqui, que eu fiz algumas perguntas, respondendo, mas pensar assim, então será, então, que mesmo que seja uma relação muito disfuncional, será que ela tem menos consequências do que uma relação que não tem referência? Ah, sim, eu acho que a disfuncional ainda é melhor do que a que não tem referência. Eu pensei uma coisa estranha, que eu pensei assim, bom, a gente prefere beijo, mas a gente ainda prefere um tapa do que indiferença. É verdade. Eu não existo, porque eu sou invisível. Quando você falou antigamente, falou século XIX, porque século XX nem era antigamente. Os irmãos se cresciam por eles mesmos, um ajudando o outro mesmo, era o maiorzinho com o menorzinho, porque os pais não tinham essa referência da questão da infância como alguma coisa de possível referência, porque também não tinha, não havia essa orientação. Estou falando em termos de cultura ocidental. Era por si só. Ana, agora você tocou num assunto também que eu acho super importante, a cultura, né? Como existe uma grande mudança quando se trata da cultura, né? De cada país, de cada família, de cada época, lugar, né? Também, né? De cada época. Ana, e essa cultura, e esse filme é norte-americano, não é parecido muito com a gente nesse ponto, né? Da união da família, lá com adolescente novo já sai de casa, já tem essa desvinculação. A partida, gente, da ida para a universidade, para o college, a minha filha morou lá e viu isso, né? Ela dizia, mamãe, é como se fosse um casamento. Comprado, aqueles negócios, como negócio para esquentar comida, freezer, frigobar, é tudo, e o indivíduo vai. Tem uma faculdade do lado da casa dele que faz a mesma coisa, mas ele mora em Delaware, vai para Ohio. Ele mora em Ohio, ele vai para a Califórnia. Ele mora na Califórnia, ele vem para o leste, vem para Rhode Island. Quer dizer, é uma coisa que eu acho que é um padrão diferente. Aqui a gente vai juntando a família no mesmo terreno. Na Europa tem isso. Nem na Europa tem isso. Aqui a família até é difícil desvincular, né? Vai fazendo o mesmo terreno com várias Manda o filho para o raio do parta, depois quer que o filho volte, né? Eles lá não querem, não. Você sabe que quando eles lá, teve agora, alguns anos atrás, quando teve aquela bolha financeira lá nos Estados Unidos, o que estava acontecendo? Muitos filhos estavam voltando para casa. Meninos, os pais estavam ficando desesperados. Estava havendo um desespero, porque eles não sabiam como lidar, né? Lidar com essa coisa diferente, que era aquele filho adulto, já com uma faculdade feita e que não tinha um ganho financeiro. Porque vocês não pensem que o americano se sujeita a ir trabalhar no McDonald's da vida. Não. Quando você chega lá, quem trabalha no McDonald's da vida são porto-riquenhos, mexicanos, são asiáticos, brasileiros, entendeu? É o povo que chega de outra maneira. O americano não, o americano ele quer sempre... Agora, alguém quer mais falar alguma coisa para a gente estar fechando aqui, Sueli? Porque eu queria voltar um pouquinho nessa história de quem é que fica com os pais, porque é uma eleição natural. Eu sou de uma família de 7 irmãos, né? E eu sempre assumi a responsabilidade dos pais. Mas foi uma coisa tão natural, mas eu não era a filha preferida. A filha preferida, e todos concordavam, era a Valéria, minha irmã. Todos eram apaixonados pela Valéria. E eu achava super natural, achava super natural eu assumir a responsabilidade dos pais, entendeu? Dos nossos pais. Isso era super natural por quê, Yandara, em você? Não sei, não entendo por quê. Para você isso, né? Para mim. E você é filha número o quê? Que eu não lembro. Você é filha número... Eu era do meio. A filha do meio. Tinha uma parte para lá, de 3. Então, ela era
se a gente puder pensar, o recheio de sanduíche. Então, dentro do relógio. Meus 3 irmãos para cima de mim moravam longe, não moravam em Niterói. Um deles. Para baixo, um irmão faleceu com 21 anos. Sobraram 2. Uma morava com papai e mamãe, que é a Sandra, que tinha um temperamento muito difícil e mamãe tratava com muito... assim, igual filha única mesmo, sabe? Com muito carinho e tipo criancinha, sabe? E eu que ficava, sabe? Eu ficava, fazia de tudo para poder acomodar aquela situação ali. Mas com a maior naturalidade, eu achava que eu tinha... Mas tá bem, o filho do meio media, faz a mediação mesmo. Com faz certeza. A mediação, eu tinha pensado nisso, a minha irmã do meio também. A Elga, minha irmã do meio, que sempre fez a mediação. A Érica brigava, muito briguenta. Eu mais tranquila, mas também ficava mais na minha. A Elga fazia mediação de tudo. O papai... Essa é interessante, ela também tem essa característica assim, de uma filha mediadora. Inclusive, eu lembrei muito quando o Sueli falou o negócio que chegou lá e pegou os pais para morar com você. A minha sogra foi a mesma coisa, eu morava independente, aquilo tudo, né? Dava uma trabalheira danada, todo dia meu marido ia lá, não sei o quê, até que um dia, graças a Deus, uma cuidadora bateu nela e aí deu remédio demais, ela ficou completamente tonta, e foi para o hospital. Graças a Deus! Quando foi para o hospital, já foi direto lá para casa, já não deixei mais, entendeu? Ficou comigo 4 ou 5 anos. Aí eu tive cuidado de trazer as coisas dela para poder fazer o ambiente dela no quarto, entendeu? Aquelas coisas todas, né? Então, tá vendo? A Nora também é ativa. Da Irmandade, eu vejo assim que não... Você fica até difícil, a gente está falando aqui, até Ieda está quieta. Ieda está mudinha, não está falando nada. Patrícia está quieta, Heloísa está quieta. Falar de Irmandade não é fácil, Mas olha só que coisa interessante. Eu só tenho uma irmã, né? Que não mora aqui, mora em Montevidéu. Ela sempre morou lá. Eu sou a única, eu sou a mais velha, mora aí. Quando a minha mãe ficou viúva, depois ficou velha, sabe quem se ofereceu para ficar com ela em casa e não deixou? O meu filho levou ela para casa dele. Olha, que interessante. Foi uma coisa assim, ó, inesperada. Porque, olha só que coisa interessante, porque a minha nora toda a vida morou com o pai dela quando morreu a mãe, e o meu filho foi morar junto, casando com o pai dela. Quando ele faleceu e ficou um quarto vazio, quando a minha mãe precisou, foi uma coisa ele foi assim, preencher. Foi natural. Ele chegou e disse, ela vai lá aonde sempre teve alguém que cuidava. Foi uma coisa natural, tu vê, não foi nem as filhas, né? E teoricamente foi a minha nora, não foi meu Pois é, que o caso também de Andara com o sogro, né? Que coisa. Então, olha que interessante. Coisas da vida. Mas aí eu também me lembrei daquele filme que também se discutiu aqui, Família... Serpente. Que os 3 se uniram e mataram os pais. Nossa, é verdade. Que foi um movimento de coesão para o mal. A fratria, A fratria uma união, a fratria para o mal. Para o mal. Ela se uniu para isso, para terminar o trabalho que eles não queriam. Então, não sei se foi para o mal, mas foi para o mal. Eles libertaram os pais, porque imagina aqueles pais também ficaram com aqueles malucos. Porque os pais deviam também achar aqueles filhos meio Não, mas eles queriam ficar com os filhos, sim. Mas não é fácil. Gente, também vamos desconstruir que não é fácil ter idoso com a gente, não é? Não é mole, não. Porque tem cuidado especial, vai mudar tudo. Então, eu estou pensando aqui que é igual a gente ter criança de novo. Heloísa, fala você, Heloísa Helena, querida. Olha, gente, eu quero pedir desculpa de ter chegado tarde, mas eu queria muito estar aqui. Eu estava numa outra reunião, né, com umas amigas também consteladoras, e aí se delongou, mas eu queria estar aqui, porque algo que eu sempre sonhei quando se saía depois de um teatro, de uma peça, eu achava que tinha que ter um debate. Sim, é bom mesmo. Para se falar sobre aquilo tudo que a gente engolia e sem digestão, e aquelas palavras todas, e vocês
Ana, né? E você, Sueli, colocou lá no grupo. Eu falei, nossa, tudo que eu sei. Aí tem todo mês, Heloísa, todo mês Todo tem. mês, Heloísa, Todo a mês, gente na última faz. quarta. E esse filme, uma pena que esse filme não estamos achando, mas geralmente fica disponível o filme, porque esse não foi encontrado. Ana Ele Cristina, foi eu retirado. Ana, ele foi proibido aqui para gente. Foi proibido. Ele foi proibido. Você só consegue se você comprar. Alugar ou comprar. Não, né? Nem alugar, é comprar. Comprar. Olha só, Ana, o Rafael ele ainda está tentando, porque ele tem, parece um clube de pessoas que fazem coisa, que ele está tentando, mas eu vi que tem para vender. Não é uma coisa também tão absurdo o preço, nada disso. Não, Por que será, mas gente? O que ele disse, ele não é que não possa comprar, eu poderia ter comprado. O medo que ele tem é que seja aquele DVD que só pode passar no DVD, que não dá para ele captar e botar. Não, deve vir com alguma proteção. Com certeza, quando é assim, tem proteção. Não dá para passar. Por que será que aconteceu isso? Não sabemos, mas devem ter seus motivos. Oi, querido. Olha só, vocês estão falando aí em termos de família, do envelhecer, né? O que você está colocando até no filme, né? Eu sou filha única, tenho amigas que não são filhas únicas, mas como todas nós temos idades muito próximas, envelhecemos e os nossos pais com idades próximas também. E cada um de nós teve uma questão com o envelhecer dos seus pais. Uma das coisas que eu não sei se no filme, esse filme aborda, porque eu também só vi pedaços do filme, né? Foram até pedaços até significativos dentro do que você está falando. Mas é quando você se depara com o envelhecer de seus pais. Quando você vê que eles estão envelhecendo. Isso é o primeiro baque que eu acho que é um divisor. Tá? E a outra, quando a doença chega, não só o envelhecer, mas a doença. Que eu sempre falava com as minhas amigas, porque nós tivemos questões, uma teve o mesmo problema que a minha mãe teve, Parkinson, a mãe dela também teve, e eu sempre falava que a maior dificuldade, o envelhecer é difícil, mas a maior dificuldade tem uma doença, não é nem a doença é difícil, mas é quando a pessoa tem um temperamento que ao longo da vida ela não trabalhou, porque aí a doença ou vai arrefecer aquilo ou vai abrandar. E aí você está lidando com duas frentes, a doença e um temperamento de, por exemplo, o Parkinson, gente, vocês sabem que ele vai paralisando a nível neurológico motor, mas a pessoa tem a lucidez e a capacidade. Então, é uma coisa complicada, em termos de você lidar ali com uma pessoa que às vezes abre mão, ou aquela pessoa que começa a entender que ela está sendo refém da própria doença, e aí o temperamento, se for um temperamento um pouco mais dócil, você consegue lidar, se for um pouco mais irascível, fica mais difícil. Tá? E essa questão da irmandade, né? Eu sou filha única, essas minhas amigas. Tem uma amiga também que é filha única, que também perde a mãe, uma questão agora também de doença, tá? De envelhecer, mas de doença também. Mas essas duas que têm irmãos. Eram 3 irmãos. Desde o início, conheci desde pequena, né? Eram 2 meninos e uma menina. Ela era do meio. No momento que as coisas começaram a ficar complicadas e difíceis, né? Porque o irmão mais velho tem um câncer, os pais já estão envelhecendo, e é a solidão daquilo que você tem que resolver sozinha. Isso é muito duro. É muito duro, porque ela teve que... Eu tive que enfrentar porque não tinha ninguém mesmo. Era eu com a minha mãe, eu tinha que enfrentar o que fosse. Mas ela não. É aquele momento que você tem que decidir se você manda para o hospital, se você segura dentro de casa, o que você faz, e você está sozinha. Não tem pai, não tem filho, não tem marido, porque é uma decisão que ninguém quer tomar e delegam a você. Né? Porque você tem uma pessoa com maior ação e, de repente, você acaba ficando o solitário, apesar de ter irmãos.
Eu estou vendo também aqui na minha de uma outra amiga minha, são duas irmãs, né? A mãe dela está com 90 anos. Né? E o que está acontecendo? A mãe, já há algum tempo, né, está lúcida e tudo, já está dando de presente a filha mais velha para a filha mais nova. E a filha mais nova dizendo para a mãe: mãe, isso não é responsabilidade minha. Eu sou irmã, eu não vou ser mãe da minha irmã. Mas a mãe, né, com aquela fragilidade, eu posso morrer, eu estou envelhecendo, e é uma realidade que ela não tem mais amigos, os amigos todos morreram, família também, porque ela é muito idosa, apesar de estar. Então, toda essa situação onde se coloca o envelhecer dos pais, o próprio envelhecimento dos filhos, quando todos nós estamos envelhecendo, né? A dificuldade de lidar com doença, e não é só a doença ali naquele momento, é tudo que envolve essa doença, cuidadores, pais que estão fora de casa, pais que estão dentro de casa, aquele que está fora, às vezes, mais vulnerável, porque o cuidador, de repente, se torna o absoluto, né, em relação aos outros filhos que estão casados ou fora de casa. O que está dentro de casa com o curador também, a questão de você conseguir coordenar, vamos dizer assim, a família que ainda está em volta, o idoso que está ali necessitado, sem querer isolar o idoso do processo familiar. Por exemplo, essa minha amiga, ela mudou toda a casa dela. A mãe dela passou a dormir na sala. Então, para ela não perder o referencial da família dela. Lógico que a doença chega um momento que a doença leva. Então, esse ponto que a Ana aborda, né, um por todos e todos por um, né? Todos por um, interrogação. Interrogação, né? Porque isso vai variar muito. Vai variar muito. Vai ter muitas mudanças. Vai ter muitas mudanças. Nesse caso do filme, inclusive, o final é muito legal. É um filme que tem pesado nesse sentido. Até as cenas são pesadas, ele não tem muito diálogo, ele é muito de cenas fortes, mas eles vão construir essa relação. Tanto é que ele vai assistir a peça dela. Talvez ele que é a história que ela consegue sair do lugar quando ela escreve da história dela, desse lugar, desse pai que não aparecia, que apareceu. Ou seja, de alguma forma, eles olharam para esses pais, eles fizeram uma referência, eles fizeram uma conexão com esse pai nunca fez com eles, nem no filme fez, né? Nunca fez. Não sabia nem que o filme é doutor de quê. Pois é, vocês viram aquele filme Meu Pai é uma Lição de Vida? Sim. Eu não vi, não. Esse filme também o que eu passei também aqui também tem isso, essa coisa assim, pode ser uma frateria que era linda, Natal maravilhoso, com todo mundo junto, aquela família alegre, né? Da família italiana, lembra? Parente de Serpente? E depois, quando veio o problema, aquela frateria se desconstruiu. Desconstruiu. Essa família bonitinha que fica legal, e depois ela tem todo um problema. Fala, Patrícia. Eu ia contar isso, que eu venho de uma família, a família do meu pai são 11 irmãos, e a minha família era aquela que minha avó, a grande matriarca, de todos os natais, todo mundo junto, todos os domingos eram todos os lanches na casa da vovó. E aí, quando a minha avó aparece doente, né, que entra num processo de Alzheimer, tudo degringolou, assim. Os irmãos começaram a brigar, coisa que nunca tinha acontecido. E... Ai, meu Deus, vai cair aqui. Tem algum problema aqui. O que será que houve?